Voltamos, e que o novembro é azul, voltado para a saúde do homem, todo mundo sabe, né? Mas você sabia que novembro também é roxo? A cor significa prevenção à prematuridade. Já imaginou você se preparar para a maternidade, esperar pelas 40 semanas de gestação e por algum motivo o nascimento do bebê precisar ser antecipado? Foi o que aconteceu com a Daniele. Vamos conhecer essa história? Sou a Daniele, mãe da Beatriz. Sou Rosemilton, nós somos os pais da Beatriz. Que a gente foi fazer a ultrassonografia, alertou que, que ela estava com pouco líquido no útero e teria que procurar o médico, a obstetra, né? E a partir desse momento a gente marcou a consulta e 2 dias depois que a gente fez o exame, teve que fazer o parto da Beatriz. Foi assim no 7º mês e foi um pouco prematuro, né, Bi? Para mim foi complicado, porque primeiro eu não consegui ver minha filha, porque ela já nasceu, já fui levada para incubadora. E com isso eu fui ficando aguardando, eu só podia visitar ela na incubadora, isso que ela ficou na Santa Casa, né? Depois ela pegou uma infecção, enterocolite, e ela foi transferida de urgência para o Albert Sabin, onde ela foi recebida pelo Dr. Ricardo e a doutora Fabiana, que a gente agradece muito a Deus por ter colocado eles na nossa vida, porque ela chegou lá, assim, entre a vida e a morte. Então, o Dr. Ricardo e a doutora Fabiana foram uma bênção na nossa vida, receberam e cuidaram dela com todo amor e carinho, não só ele, como a doutora Márcia, nossa, todos eles, as enfermeiras. Até então ela nasceu só prematura, ela só precisava de ganhar peso para ter alta. E com isso ela estava na UTI, na incubadora, pegou uma infecção enterocolite e devido a isso ela teve que ser transferida com urgência. Ela fez cirurgia com o Dr. Célio e uma semana depois ela teve que refazer, porque como ela era muito pequenininha, os pontinhos abriram. Na hora lá é uma mistura de sentimentos, né? Que você tem que ter fé, mas também você tem aquela apreensão, né? É viver um dia de cada vez, sem querer o resultado rápido, porque a gente sabe que né, é demorado, é no tempo dela. E assim, a gente não tem como fazer muita coisa, né? A gente deixa na mão dos médicos, de Deus lá, para poder ela sair daquela situação que ela estava, né? Naquele momento. Deus foi maravilhoso na nossa vida, porque depois que a Bia teve alta, nossa, ela amamentou até 2 anos e 6 meses. Eu só tenho que agradecer a Deus de ter dado esse dom na nossa vida, nossa, porque eu achava que ela não ia amamentar, porque eu não podia pôr a mão na Bia. Ela estava na incubadora, estava cheia de aparelhinho, estava com aqueles capacetes, eu não podia pôr a mão nela, a gente só podia ficar do lado de fora, abençoando, pedindo a Deus pela vida dela. Depois que eu pude pegar ela no colo de canguru, que eu comecei a amamentar, nossa, depois ali, graças a Deus, foi até 2 anos e 6 meses amamentando. Então, só agradeço muito a Deus pela vida dela. No começo foi bastante difícil, bastante complicado a nossa caminhada com ela, né? Agora ela está com 4 anos e assim, é uma menina saudável, muito amorosa, muito inteligente e assim, só dá alegria pra gente. Eu agradeço aí a oportunidade de vocês estar conhecendo o nosso milagre. Então espero que a partir de hoje as pessoas acreditem no milagre, porque o nosso milagre está aqui, entendeu?
De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 300 mil bebês nascem de forma prematura todos os anos no Brasil. E quem está aqui com a gente nessa manhã para falar sobre esse assunto é a obstetra Cristina Barros. Bom dia, doutora Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber, né? A gestação completa é de 40 semanas. Sim. Qual que é o período que o bebê é considerado prematuro? A gestação completa é 40 semanas, mas a maioria dos bebês vão nascer entre 39 e 41. Aqueles bebês que nascem antes de 37 semanas, eles podem ser prematuros. Existe o prematuro tardio, que é esse bebê que nasce entre 36 e 37, e temos os prematuros extremos, como é o caso que a gente viu dessa história anterior, tá? Existem fatores genéticos ou doenças por parte do bebê que podem influenciar nesse nascimento prematuro? Sim, sim. Os bebês sindrômicos, né, eles tendem a ter uma tendência maior de prematuridade, até pelas comorbidades que vêm associadas a cada malformação. Alguns bebês com doenças tipo cardiopatias, que podem descompensar, malformação de parede abdominal, malformação do sistema nervoso, eles vão estar associados a um índice maior de prematuridade. E com relação à mãe, quais são os fatores de risco, hábitos e fatores genéticos da mãe que podem influenciar na prematuridade? Então, se a gente falar só de fatores genéticos, tá? A gente tem aqueles fatores de malformação uterina, que são alterações no útero, e isso leva a um risco maior de prematuridade por uma questão física mesmo. Existem algumas doenças como trombofilia genética. A trombofilia é importante afirmar que ela pode ser adquirida ou genética, né? As genéticas poderiam levar a um parto prematuro. Doenças como que a mãe já porte as doenças, como o lúpus, hipertensão, às vezes não genéticas, mas de história familiar, elas vão aumentar o risco de prematuridade, sim. E hábitos que a mãe tem também pode influenciar? Esse eu acho que é o mais importante, tá? Muito mais do que genético. Na verdade, o estilo de vida da mãe. Eu falo que prematuridade você evita antes de ficar grávida. Então, cigarro, por exemplo, que é um hábito muito comum, né? Vem diminuindo, mas o cigarro é um grande risco para a prematuridade. O estilo de vida, alimentação não saudável, falta de atividade física, isso aumenta o risco da prematuridade, sim. E quais são os riscos aí, né, que os bebês costumam correr nesses primeiros dias de vida? Sim. Então, no início, né, logo que o bebê nasce, a grande preocupação é a questão respiratória. Muitos deles não têm condição de ter uma respiração espontânea, vão precisar de suporte, dependendo do tempo gestacional e do como eles nascem. Seria a primeira coisa a questão respiratória. E depois a gente tem as complicações infecciosas, que podem advir da prematuridade. E para a mãe que acabou de ter um bebê prematuro, existem riscos também? Existem riscos ligados à doença que levou à prematuridade. Por exemplo, uma das situações mais comuns que a gente tem no nosso dia é uma pré-eclâmpsia grave precoce, né? Essas pré-eclâmpsias que é a elevação da pressão materna antes de 34 semanas. Eles podem cursar com quadros bem graves e aí, nesse caso, a gente tem risco materno porque existem complicações ligadas à mãe. Outra questão importante, que é um fator de risco importante para a prematuridade, são as infecções. E no caso, uma infecção materna passando para o bebê vai pôr em risco a vida materna. Doutora Cristina, a gente vai encerrar aqui nossa primeira parte desse bate-papo, mas no próximo bloco, é claro, a gente ainda tem muitas perguntas aqui interessantes, inclusive do porquê a cor roxa, né, que você vai conferir aí no próximo bloco, então não dá para perder.